Pessoal, boa tarde com vocês, espero que todos estejam bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje falarei brevemente sobre uma temática muito relevante e atual, que é a seguinte: indenização por dano afetivo movido contra os pais por criança ou adolescente representado por um dos genitores, ou quando esse criança ou adolescente atinge a maioridade. É possível sim, pessoal. Nesse sentido, os tribunais superiores já vinham aceitando, ou seja, já havia uma jurisprudência, um entendimento firmado sobre esse tema, no sentido de que é cabível, sim, indenização por dano moral afetivo, em decorrência do abandono afetivo face àquele pai ou mãe, normalmente o pai negligente. Ocorre, pessoal, que recentemente foi sancionada, promulgada, publicada uma nova lei, uma lei federal, que nada mais fez do que positivar, ou seja, deixar expresso, via legal, aquilo que os tribunais superiores já vinham aceitando. Essa recente lei, salvo engano, não tenho certeza, do final de outubro, mas muito recente, positivou, ou seja, deixou claro agora que o abandono afetivo provocado por um dos genitores e que cause, em decorrência desse abandono, danos psicológicos, danos emocionais ao filho, caracteriza ato ilícito sujeito à indenização por danos materiais, danos morais, perdão. Ou seja, essa recente lei nada mais fez do que deixar expresso aquilo que os tribunais superiores já vinham aceitando há um bom tempo. Portanto, pessoal, é cabível, sim, é possível pleitear uma indenização por dano moral face àquele genitor que foi extremamente negligente, omisso em termos de afeto. Qual que é a parte legítima para mover essa ação, esse processo? Pode sempre o filho, ou a filha, obviamente, né? Não fala filho, entenda-se os dois gêneros. Pode ser o filho ainda menor, ou seja, criança ou adolescente menor de 18 anos, desde que ao ajuizar a ação esteja representado por um dos genitores, por exemplo, representado pela mãe, ou o filho maior, ou seja, que já completou 18 anos. Portanto, essa é a parte legítima no polo ativo para ajuizar, ou seja, para mover essa ação, esse processo. Portanto, pode ser tanto o filho menor, criança ou adolescente, nesse caso, embora a adolescência vá até os 19 anos, tem que ser menor de 18 anos, ou seja, criança ou adolescente menor de 18 anos, representado por um dos genitores, por exemplo, a mãe, ou o filho que já atingiu a maioridade. Nesse caso do filho que já atingiu a maioridade, o prazo, a lei dispõe que o prazo para ele ajuizar essa ação é de 3 anos, que é um prazo previsto lá no Código Civil, que dispõe sobre o prazo prescricional para a ação envolvendo reparação civil. E quem que é o polo ativo, ou seja, quem sofrerá esse processo? Quem será o demandado? O genitor negligente, pode ser tanto pai ou mãe, mas normalmente, em 98% dos casos, é o pai. O polo passivo, ou seja, quem será demandado, é aquele genitor que, durante toda a criação do filho, restou ou tem restado negligente, omisso, em termos de afeto, em termos de acompanhamento da vida do seu filho. Portanto, pessoal, não cabe ao genitor apenas pagar a pensão alimentícia. Essa é uma assistência material importante, claro, né, porque o menor precisa do sustento, mas para muito além disso, a obrigação do genitor não se resume apenas a pagar a pensão. E tem muitos pais que acham: estou pagando a pensão, está tudo certo, ponto final, não quero ver meu filho. Não, não é assim. Além de zelar pela assistência material, que é o caso da pensão, o genitor deve zelar afetivamente, emocionalmente, psicologicamente, educacionalmente para com seu filho, criança ou adolescente, certo? Ou seja, o pai tem que ter um convívio assíduo, tem que participar da educação, da formação, dar conselhos para o seu filho, menor ou adolescente, participar da formação do filho, menor, criança ou adolescente, em todos os aspectos, participar ativamente da sua formação como ser humano, da sua formação profissional, da sua formação educacional, tá? Caso o pai
o genitor seja omisso com relação a isso, ele poderá sofrer essa indenização por dano moral afetivo, a título de abandono afetivo, já que a jurisprudência já reconhecia, agora a nova lei reconhece essa conduta omissiva, negligente do pai como um ato ilícito passível de indenização por danos morais, ou seja, danos extrapatrimoniais. Como disse, a legitimidade para ajuizar essa demanda é sempre do filho ou filha, criança ou adolescente. Nesse caso, sendo menor de 18, deverá estar representado pela sua mãe, pelo seu representante legal, ou o filho também pode, o filho que sofreu esse descaso, esse abandono afetivo, poderá ele mesmo, em nome próprio, ajuizar essa ação quando completar 18 anos de idade. Nesse caso, como disse, o prazo será de 3 anos a partir do momento em que completou 18. É importante, pessoal, que não é um mero distanciamento que enseja essa indenização. Tem que se provar, né, ao menos de forma relativamente indiciária, que houve tanto o abandono, o descaso do pai, como que esse descaso, esse desleixo trouxe danos emocionais, danos psicológicos para o filho. Isso tudo tem que ser provado, tá? Tem que ser provado tanto o desleixo, o descaso, a negligência do pai, como os prejuízos, os eventos danosos que advieram em decorrência dessa omissão. Provar, portanto, a omissão e provar os danos que delas decorreram. Como provar? Pode ser pelos mais variados meios. Por exemplo, meros exemplos assim, de como provar a desídia do genitor, ou seja, que foi desleixado. Mensagens de texto, e-mails, ligações, onde consta lá tentativas de fazer com que se aproximasse do filho. Como provar? Testemunhas também são aptas a provar isso. Perícia, estudo realizado por psicólogo. E como provar, por exemplo, os danos sofridos, laudo psicológico, laudo assistencial, enfim, há uma série de meios aí para provar as duas coisas, tanto a conduta negligente do pai, como os danos que essa conduta negligente causaram ao filho que pretende obter essa indenização. Então é isso aí, pessoal. É cabível, sim. Uma dica aqui aos pais, uma dica e um forte conselho. A obrigação de todos vocês não é apenas pagar a pensão, tem que participar ativamente. O filho não pediu para nascer, já que se colocou no mundo, tem que dar toda assistência afetiva, emocional, psicológica, na formação como um todo do seu filho, tá? E você que completou 18 anos, ou que tem um filho que está sofrendo esse descaso de outro genitor, na qualidade de representante legal do menor, também fica o recado, tem sim, há sim esse direito. Cada caso é um caso, e o advogado sempre deverá aí analisar cada caso, ver qual a melhor alternativa a ser dotada, inclusive em termos de quanto pleitear de indenização, e também no sentido de produzir essas provas aí para tentar êxito num processo. Pessoal, é isso aí. Fique à vontade para curtir, compartilhar, marcar, sanar suas dúvidas. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, que sempre que possível responderei a todos. Um forte abraço.